Paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o presbítero Jonatas e hoje estaremos aí comentando a nossa última lição do segundo trimestre de 2021. Estudamos aí a revista com o tema de dons espirituais e dons ministeriais, comentado aí pelo comentarista Elinaldo Renovato. E hoje a nossa lição que nós iremos estudar é a lição de número 13. Abordaremos o tema A Multiforme Sabedoria de Deus. Textual. Para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios 3, 10. Entenda a palavra principado e potestades por autoridades. Aqui está falando no sentido de autoridades espirituais. E há duas interpretações nesse texto. Primeiro, autoridades espirituais nos céus, os anjos bons, que assistem diante do trono de Deus. Os anjos bons que são autoridades, nós sabemos que há uma hierarquia angelical no céu e também a hierarquia angelical maligna, que também existe. Mas ambos os dois contemplam na terra a sabedoria de Deus através da igreja. Amém? A verdade prática vai dizer: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Então, a primeira coisa que nós já podemos aí concluir é que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. O homem não pode compreender a sabedoria de Deus. Mesmo que ele esteja inserido ali na sabedoria de Deus, mesmo que a sabedoria de Deus, muitas das vezes, de alguma forma, ela nos afeta, nós não temos a condição de, como um todo, entender essa sabedoria de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 3, do 8 ao 10, 1 Pedro 4, do 7 ao 10. Não farei menção desse texto, mas você faça na sua sala de aula. É muito importante que você cite esse texto. Manda os seus alunos abrirem a Bíblia. É muito importante a interação dos alunos. É você colocar eles de frente com a Bíblia deles para eles verem, né, a importância de se abrir a Bíblia. Amém? A introdução. O Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Nós sabemos que todo esse mistério que Deus ele tinha de revelar à igreja, nós sabemos que tinha um tempo determinado para ele ser manifesto. E é por isso que nós sabemos que nesse texto de Efésios 3, onde Paulo ele vai falar sobre o mistério que foi revelado a ele, nós sabemos que esse mistério ele explica no versículo seguinte, que era que os gentios também faziam parte da grandiosa salvação juntamente com os judeus, porque eles entendiam, os judeus principalmente, que a salvação era apenas deles, mas mesmo de forma oculta, desde o Gênesis capítulo 12, quando Deus ele vai chamar Abraão, Deus ele fala para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não são apenas os judeus. Toda a terra não está limitada a Israel. Então, desde Gênesis 12, Deus ele já havia ali declarado, já havia ali revelado que os gentios também faziam parte da salvação. A salvação é para todos e não apenas para um grupo restrito. Primeiro tópico, os dons espirituais e ministeriais. Primeira coisa que nós precisamos nós observamos aí nesse trimestre inteiro, é que esses dons são diversos. São inúmeros dons espirituais que Deus ele dá à igreja. Agora, uma coisa importante aqui de se dizer é que existem os dons congregacionais e os dons ministeriais. Os dons congregacionais são aqueles diversos. Paulo lista 9 dons espirituais.
ali o dom de profecia, o dom da palavra da sabedoria, e entre eles dom de língua estranha, de interpretar as línguas, e entre outros, dom de misericórdia. Mas a questão são dons congregacionais. O que significa isso? Significa que esses dons são para todo crente. Esses dons são para todo crente disponível e ali disposto a ser usado pelo Senhor, a ser o canal que Deus ali vai utilizar através desse dom. Então esse dom independe de cargo eclesiástico, independe de função eclesiástica. Apenas precisa ser crente. Sendo crente, Deus ele utiliza, ele disponibiliza esse dom para uma situação determinada. Não é o dom, nós entendemos pela essa lição que o dom ele não fica inserido em nós, não é fixo em nós. Esse dom ele apenas é emprestado para um determinado momento. Quando passa-se o momento, o dom ele volta para Deus, ele não está à nossa mercê. Ele é de Deus e Deus nos empresta para situações que aparecem em nosso caminho. E os dons ministeriais é diferente. Os dons ministeriais são dons de serviço. A palavra ministerial, sabemos, significa serviço, dons de serviço. Então são os dons ali usados na esfera eclesiástica, os dons ali que são utilizados ali na regência, ali no governo da igreja, ali no auxílio das almas, no auxílio da liderança. Então são dons de serviço, dom de trabalho. Nas entrelinhas nós podemos dizer aí, trabalho para o reino, trabalho para o evangelho. É o trabalho para o evangelho continuar avançando. Segundo ponto da lição. São amplos. Esses dons são amplos. Por quê? A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Então, nosso Deus ele tem variadas formas de agir, variadas formas de trabalhar. A sabedoria de Deus não tem como explicar, porque Deus ele tem diversas maneiras de fazer uma mesma coisa. Para fazer algo, ele tem diversas maneiras de fazer aquele mesmo algo, de um jeito que nenhum homem seria capaz de imaginar ou de pensar. Então, por isso, são amplos. E como que Deus, essa sabedoria de Deus está inserida na igreja? Inserida através dos dons. Deus ele reparte um pouco dele, é como se Deus repartisse um pouco dele para cada crente dentro da igreja. Dessa forma, Deus ele interage conosco através dos dons espirituais, ali distribuídos a algumas pessoas, né, em determinadas situações. E esses dons nos tornam dependentes uns dos outros. Por quê? Porque Deus ele deu um dom para mim, mas Deus deu um dom para você. Eu preciso do seu dom, você precisa do meu. Se alguém que acha, alguém que pensa que consegue se virar sozinho apenas com o seu dom, ele vai perceber que sempre vai ter uma peça faltando. E essa peça é o dom que Deus ali colocou sobre outra pessoa. O dom ele foi dado justamente para nos unir, nos tornar ali dependentes uns dos outros. Esse foi um dos propósitos dos dons espirituais. Então eles são amplos. Terceiro, dádivas do Pai. A dádiva do amor vem primeiro, depois a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. São dádivas que Deus ele nos deu, que são ali descritas ali em Efésios capítulo 3, ali onde o texto áureo foi ali foi comentado. Então, a dádiva do amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. A maior expressão de amor foi essa. Cristo sendo enviado ali no amor no lugar do pecador para salvar o pecador. E a dádiva da filiação divina. João 1,12 vai dizer que todo aquele que receber a Cristo, todo aquele que o recebeu, ele teve ali o direito,
de ser chamado filho de Deus. Então, todo aquele que recebe a Cristo, ele tem o direito, o privilégio de ser feito filho de Deus. Então, isso é mais do que uma dádiva para nós. E o ministério da reconciliação, nós sabemos, é quando os gentios, havia um muro que separava gentil de judeu. Quando Cristo morre na cruz, a cruz é erguida no meio e esse muro ele é lançado por terra. Quando Cristo morre na cruz, ele reúne todos a ele ao mesmo tempo. E essa barreira não existe mais. Ele mostra para nós que tanto gentil como judeu, uns precisam dos outros para poder continuar essa caminhada do Evangelho até cumprirmos a nossa missão. Segundo ponto, bons despenseiros. Primeiro subtópico, com sobriedade e vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Olha a responsabilidade aí dos despenseiros de Deus. Você que é um dispenseiro, eu sou um dispenseiro. Será que nós temos pegado na dispensa divina o alimento que nós temos dado? É uma reflexão que nós devemos fazer. Que o alimento que nós devemos repartir com os irmãos deve ser retirado da dispensa de Deus e não da nossa dispensa. Não é um alimento que pode ser retirado em qualquer lugar. É da dispensa de Deus. E nós vamos encontrar essa dispensa de Deus, ela só está na palavra genuína de Deus. E tirando desse contexto, mistérios de Deus. Através dos dons espirituais, nós trazemos alimento de Deus para as pessoas. E é isso que importa para Deus. É isso que vai mudar as pessoas. Sobriedade e vigilância. Paulo destaca que a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado são habilidades indispensáveis para o exercício do ministério. Sem sobriedade e sem vigilância, não tem como alguém desejar nem passar perto de ser aí um presbítero da casa de Deus, um diácono da casa de Deus, alguém ali responsável por auxiliar, por ter em seus cuidados almas. Então precisa ter sobriedade e vigilância. Por quê? Porque muitas das vezes um líder vai precisar agir pelos mais fracos. E um líder que não tem sobriedade, que não é vigilante, ele não apenas vai morrer, como vai matar todo o povo que está ali aos seus cuidados. Então, isso aqui é muito interessante da gente observar, porque isso aqui nós percebemos que é uma coisa que tem acontecido. Muitas almas estão morrendo, muitas pessoas estão se afastando dos caminhos do Senhor. E por quê? Porque há líderes que se preocupam apenas consigo mesmos. Há líderes que não são vigilantes e nem sóbrios. E por causa deles, o povo acaba padecendo. Porque o líder que é sóbrio, ele vê de antemão que as nuvinhas pretas estão começando a sombrear o céu. Eles percebem quando o perigo está próximo, porque eles são sóbrios, eles agem com calma, com cautela. E eles são vigilantes, estão atentos, na torre de vigia a todo tempo, preparados para qualquer armadilha que o inimigo arquitetar contra a igreja. Então, como eles estão atentos, eles não esperam o ataque do inimigo. Quando o inimigo ataca, eles já estão preparados na defesa.